Estamos de volta então com o Sagrado Masculino da Alma e dando continuidade aí a esse segundo bloco do programa. A gente vai estar falando um pouco mais aí sobre como que funciona, né? Ou como que vai funcionar esse programa. Basicamente, os grupos de homens existentes hoje, eles trabalham muito com as partilhas, né? Algo que os homens não gostam muito de fazer, que é falar sobre si mesmo, é o principal ponto de partida aí para todo o trabalho de desenvolvimento do masculino, né? A gente tem acompanhado e trabalhado bastante esses aspectos dentro dos grupos de homens e ele remonta aí ao que se sabe, né, sobre os nossos ancestrais, sobre os povos originários, principalmente os povos nativos americanos, né, norte-americanos. Nas tribos aí a gente ouve histórias de como funcionavam essas partilhas, né? E também outros aspectos que a gente vai estar falando ao longo dos programas que conduziam os homens nas suas jornadas aí internas de descoberta sobre o si mesmo, né? A gente tem também, além dessas técnicas, né, dessas formas de trabalhar os aspectos do masculino em cada homem, a gente tem aí a psicologia do masculino, né, com muita informação também, muitas descobertas que foram coletadas ao longo dos anos sobre como é ser homem, né, o que é o homem e como se comporta aí a psique masculina. A gente sabe que a infância é um ponto muito importante no desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Mas principalmente na do homem, ela tem alguns aspectos que a gente vai estar abordando ao longo dos próximos programas nessa caminhada, né? A gente tem aí uma frase que é muito usada nos grupos de homens, que diz que o menino é o pai do homem, né? Justamente porque é o menino, é a criança que depois vai se transformar na sua fase adulta aí, num homem que traz todos os ensinamentos, que molda toda a personalidade e a forma que o homem tem de se manifestar sobre a Terra depois que ele se torna adulto, né? Porém, aí a gente vai falar bastante sobre isso, diversas fases nesse processo, né? A gente não se torna adulto instantaneamente. A gente tem aí um caminho que foi percorrido desde quando a gente nasceu até o momento que a gente se encontra hoje, né? A gente tem aí algo que é muito falado dentro da psique, que são as crises, né, dos homens. A crise dos 50 anos, por exemplo, é uma delas. E a gente vai falar também por que isso acontece, né? Por que chega um momento na vida do homem e também de todo ser humano, mas aqui, como a gente está falando num trabalho exclusivo para homens, né, a gente vai falar sobre isso, né? Por que isso acontece, né? Por que quando chega aos 50 anos o homem vive uma espécie de crise existencial, né? E muito disso se dá a esse processo, né? Como ele foi conduzido desde o seu nascimento até essa idade, todas as etapas, todos os ciclos que esse homem viveu e a importância dele ter uma luz de consciência sobre isso, né? Para poder trabalhar os seus aspectos emocionais. Se a gente olhar para um homem hoje, dentro da estrutura que existe, do que a gente sabe sobre o homem, a gente vê um homem que carregou junto consigo
um fardo, carregou junto consigo emoções, guardou para si, não expressou nada do que ele trazia dentro do seu coração. Então, toda essa carga, toda essa energia represada, em algum momento ela vai precisar dar vazão, ela vai precisar vir à tona. E isso costuma acontecer dentro dos ciclos que a gente já conhece, né, do masculino, nessa fase aí, nessa etapa aí em torno de 50 anos, né? Alguns homens começam a buscar isso já antes, um pouco antes, aos 35, 40, depende muito de cada ser humano mesmo, né? Eu, falando de mim, da minha história e de como eu estou aqui agora, nesse momento presente, tudo começou já desde a minha infância, né? Uma necessidade latente minha de fazer descobertas, de perguntar o porquê das coisas, né? Graças a Deus eu tive uma infância muito bacana, e a gente vai estar falando disso também, né? Dessa relação do filho, do menino com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, porque é todo esse universo que envolve o homem, que representa a sua masculinidade, né? É na infância que a gente se torna homem, na verdade, né? Porque é a partir das percepções, da interação, das relações que a gente tem na infância, é que a gente vai construindo a nossa identidade depois que a gente se torna homem na fase adulta, né? O que a gente sabe hoje sobre o masculino, o que a gente sabe hoje sobre o homem, a gente enxerga somente ele na fase adulta, mas isso começa muito antes, começa na infância, e antes dela, como a gente está falando. A gente fala e repete muito isso do antes dela, porque a gente traz conosco também as lembranças, né, conscientes e inconscientes, e padrões, muitos padrões que vieram dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e a gente sabe que funciona assim dentro da psique, né? A gente é famoso por isso, por repetir padrões sem saber o porquê está fazendo, né? Eu faço isso porque eu sou assim. E essa frase, embora ela seja uma justificativa, né, muitas vezes falha, mas ela diz muito sobre isso. Ela fala muito sobre o quanto a gente manifesta aquilo que a gente experimentou, de alguma forma. E muitas coisas a gente experimentou na infância e muitas a gente traz de quem experimentou antes da gente, né? Dos nossos ancestrais. Então, se eu for falar da minha infância, num curto resumo aqui para a gente poder contextualizar essa questão do menino, a minha infância ela foi basicamente conduzida pela minha mãe. Ela teve muito do aspecto da mãe. E é assim na maioria das relações que a gente tem aí dos homens, né? Salvo alguns poucos que tiveram um contato muito maior com seus pais, a grande maioria teve o seu contato com a mãe, né? E isso é natural, né? A mãe é esse ser iluminado que acolhe, que envolve, que protege e que praticamente toma para si, né, o seu filho, sua filha. Mas no caso do menino, do homem, isso tem um aspecto muito marcante, né? Tanto positivo quanto negativo, né? Embora a gente saiba que a mãe ama muito, né? Esse muito, em boa parte dos casos, ele tira um pouco da condição do que o menino precisa ter para poder acessar o masculino dele desde a infância, né? Então ele tende a ter uma polaridade muito mais feminina e da mãe do que do masculino do pai, né?
Então, para a gente entender essa questão de polaridades, a gente vai observar ao longo dessa caminhada que a influência que a mãe tem sobre o menino e a influência que o pai tem sobre o menino, né? O ideal é que fosse um equilíbrio, que fosse equilibrado, masculino e feminino. Aí você tem uma construção de um homem que na fase adulta, quando está amadurecido, ele é muito mais completo, mais harmônico, mais equilibrado, né? E quando a gente fala de polaridades, de yin e yang, de energia masculina e feminina, é disso que a gente está falando, né? Da gente receber essas impressões dessas duas polaridades, para ir fazer uma caminhada na linha do meio, né? Como é tudo no universo, né? Tudo em perfeição, tudo harmônico, tudo na linha do meio, para que a caminhada ela seja fluida e rica de aprendizados. Então, na infância, é onde tudo começa, é onde o menino se torna homem, né? Por isso que se fala que o menino é o pai do homem, porque é ali que é moldada essa característica, essa personalidade masculina. E a gente fala do sagrado masculino, né? E aqui o programa Sagrado Masculino da Alma, porque é uma linguagem poética para falar dessa polaridade, desse arquétipo, né? Mas antes de chegar no sagrado, antes de chegar nessa visão, de certa forma até romanceada sobre o masculino, a gente vai precisar passar pelo humano, né? A gente vai precisar lapidar esse diamante aí, que ainda é um carvão bruto, né? Muito bruto às vezes, que a gente vai começar a desvendar aí. Há muita beleza nessa polaridade, assim como há muita beleza na polaridade feminina, né? E os homens carregam dentro dele essas duas energias, porque essa é uma constituição de nós, né? É uma constituição de nós enquanto seres, de ter essas polaridades transitando dentro da gente. E aqui, falando especificamente do masculino, a gente conhece muito pouco do homem, né? A gente conhece muito pouco de quem é o homem, né? O que é o masculino. E o menino, quando ele... É claro que é muito difícil para a gente estar falando agora, e a gente está olhando para esse menino, né? Como homens adultos hoje. É muito difícil na infância a gente ter passado conscientemente por esses ciclos de crescimento para poder explorar ao máximo dessa psique. Mas hoje a gente está aqui presente, consciente, podendo olhar para esse menino e fazer esse resgate, né? Fazer esse resgate desse menino que se tornou um homem. Então a gente vai poder olhar agora através de reflexão, através de práticas meditativas e de muita conversa para poder resgatar as nossas experiências, para poder resgatar as nossas lembranças de como a gente cresceu e de como a gente se tornou o homem que a gente é hoje. E entender que quando se fala muito sobre o homem curado, né, que a cura ela é contínua, ela tem um início, ela tem um ponto de partida, mas ela não termina em um ciclo nesse momento, né? A gente está a todo tempo se descobrindo e se transformando, e esse é o processo de cura, né? O processo de curar uma mágoa, de curar uma ferida que está aberta, ela leva mais tempo para cicatrizar no homem, né? Porque ele tem dificuldade de acessar essas emoções dentro dele. Ele muitas vezes prefere esconder algo ou prefere não tratar aquilo como algo importante, mesmo ferido. Ele segue na batalha, né? Essa é uma das características que a gente observa nos homens. É muito bom falar sobre isso, é muito bom estar aqui com vocês. A gente vai para um rápido intervalo novamente, nesse segundo bloco,
E a gente volta aí para o último bloco, falando mais e mais aí sobre o sagrado masculino da alma. Até lá!